Eu sou pedagogo, fiz minha formação toda aqui na PUC de São Paulo, sou paulista do interior. Gostei de receber o convite, né, professora Sofia, para vir estar aqui conversando com vocês, que já trabalhei aqui na rede pública de São Paulo durante uns 8 anos e depois, em seguida, fui morar em Goiânia e lá fui ficando. Então, sou um paulista misturado com goiano, não é? Estão vendo aí o título da nossa conversa? Práticas de ensino no mundo em mudança e ensinando a pensar pelos conteúdos, considerando os motivos dos alunos e os contextos socioculturais e institucionais da aprendizagem. Verão que, ao longo da minha exposição, eu vou tratar, primeiro, uma visão de conjunto sobre o que é esse mundo em mudança, que é um tema, imagino, muito conhecido dos colegas, mas, de qualquer maneira, eu acho bom ter um ponto de partida, não é, para a gente falar depois de questões de didática e ensino, porque realmente essas transformações que são econômicas, que são sociais, que são políticas, que são culturais, elas, sem dúvida, afetam poderosamente o nosso trabalho em sala de aula. É sempre desconfortável uma pessoa aqui na frente, né, como eu estou, professor como vocês, desconfortável no sentido de que eu não conheço a sua realidade, né? Tenho meus irmãos, parentes, que atuam em escolas públicas aqui, e escolas privadas também aqui de São Paulo. Então, eu tenho notícias, assim como sou daqui, acompanho regularmente, né, o desenvolvimento das políticas públicas aqui do Estado de São Paulo, né? Eu vou trabalhar aqui algo que diz respeito ao que está escrito aí no quadro, no slide, né? Ensinando a pensar pelos conteúdos, mas levando em conta os motivos dos alunos. Os motivos dos alunos são locais, são específicos, não é? São peculiares a uma dada realidade, né? Basicamente, esse tema que está aí no slide diz respeito a duas coisas que eu vou estar desenvolvendo ao longo da minha exposição. O primeiro é o seguinte: o mote principal dessa conversa nossa diz assim: o modo de ligar pedagogicamente com algo depende do modo de lidar epistemologicamente com algo, levando em conta as características dos alunos e o contexto sociocultural e institucional. Então, lidar pedagogicamente, didaticamente com algo é lidar epistemologicamente com algo. Então, eu gostaria de estar demonstrando a vocês a importância da relação entre a didática e a epistemologia das disciplinas que vocês lecionam. Ou seja, entender que a dimensão didática do ensino de uma disciplina é a junção de uma dimensão epistemológica e de uma dimensão psicológica, que é o que diz respeito aos motivos dos alunos. Nestes anos todos que vocês, imagino que alguns de vocês sabem que eu sou um investigador de didática, tenho um livro de didática, não é? Então, ao longo destes anos de pesquisador, um bocado de anos, 30 anos pelo menos, eu cheguei à conclusão de que há 4 requisitos absolutamente indispensáveis
para a gente ser professor, professora, não é? E esses requisitos, na minha maneira de ver, do que eu pude sintetizar na minha cabeça, é o seguinte: para você ensinar matemática a João, você precisa de 4 coisas: saber matemática, saber ensinar matemática, entendendo que ensinar matemática é como é que eu ajudo o João a pensar e a atuar matematicamente. Terceiro, os motivos do João, isto é, a relação que o João tem com o saber chamado matemática, não é? As características de personalidade do João e o contexto sociocultural e institucional em que João vive e como é que esse contexto influi na sua aprendizagem e como é que esse contexto pode ser melhorado, modificado para melhorar também as aprendizagens. Vamos ver se o tempo que eu tenho me permite tratar com vocês estes 5 pontos aqui, né? Primeiramente, alguns traços desse mundo em mudança. Em segundo lugar, o dissenso geral sobre objetivos e funções da escola, hoje, e apesar disso, 2 propostas progressistas que eu acho interessantes de serem trabalhadas. A minha aposta, estou aqui lhes oferecendo um entendimento do que deva ser escola neste mundo em mudança. E do final, por fim, na segunda parte, eu gostaria de me dedicar frente a essas características deste mundo em mudança, frente à escola, que eu presumo ser a escola necessária, né, nesse contexto. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a didática, naquele sentido que eu havia mencionado, a didática como sintetizando o epistemológico e o psicológico. E, por fim, caracterizar essa didática, que é, na verdade, o título que eu estou me propondo a conversar um pouquinho com vocês, não é? Muito bem. O que a gente podia estar falando sobre esse tema de traços de um mundo em mudança, não é? Frente aí a vocês que provavelmente têm trabalhado já bastante com essas características, né? Então, inevitavelmente, a gente tem que estar falando da globalização econômica, social e política, não é? Esta ideia da internacionalização do capital e dos mercados, as mudanças nos processos de produção, as regras do mercado. Não acho que não vou nem me deter nessas questões, não é? Apenas destacando a total importância deste fenômeno deste nosso mundo em mudança, não é? Os avanços científicos e tecnológicos que nós dizemos assim para caracterizar essa sociedade que muitos chamam de pós-moderna, pós-industrial, não é? E entendendo aqui que os avanços científicos e tecnológicos associados às políticas neoliberais compõem o quadro da globalização econômica, com efeitos consideráveis sobre as escolas e sobre o nosso trabalho, né? Os avanços científicos e tecnológicos que compõem, então, esta chamada sociedade tecnológica, que precisamente aquilo que o cientista social chamado Alain Touraine diz que nós vivemos hoje no mundo contemporâneo, não é? A passagem da sociedade industrial para a sociedade informacional. E na sociedade industrial predominando a produção de objetos materiais, coisas. E na sociedade informacional, a produção e difusão de bens culturais, ou seja, a informação,
ao ponto de Turenne dizer que a informação é a alma da globalização, é o que nos leva a dizer que os meninos vão ao McDonald's não comer um pão com carne, mas vão comer um signo, né? Um signo, uma marca, não é? Quer dizer, essa ideia, então, de que todos nós, de alguma forma, estamos afetados por essas mudanças, não é? Implicando, então, a difusão maciça da informação, mudanças na produção, circulação e consumo de cultura, e que chega, então, no fim das contas, ao que nós chamamos aqui de uma globalização cultural, uma universalização de gostos, de alimentação, hábitos de consumo, enfim, de modelos de vida social, e que acabam trazendo, então, vamos dizer assim, específicas e peculiares mudanças culturais, e que eu queria destacar um pouquinho, né? Mas antes de falar das mudanças culturais, é necessário falar de uma característica da política do nosso tempo presente, né? Que é esse aumento do individualismo e a redução do peso da política, da ação pública e da ação coletiva na solução de problemas humanos, de problemas coletivos, de problemas sociais, não é? E basta ver hoje a grande notícia, não é? Aí na imprensa, no rádio, na televisão, não é? O que foi votado no Congresso ontem, não é? E que está dando um bafafá danado e que mostrando a falta de seriedade dos nossos políticos, justificando até em parte, não é? Esta descrença, não é? Que de alguma forma nós temos na nossa representatividade política. Enfim, essas mudanças no âmbito da cultura social, relativização de valores e práticas morais, não é? E que eu queria estar conversando com vocês um pouquinho, mas apenas para levantar alguns temas que eu acho que são cruciais, não é? Que todo este mundo, todos esses traços do mundo contemporâneo, na prática, quando nós vamos estar entendendo os alunos, não é? As reações dos alunos, as práticas, as resistências dos alunos, não é? No fim das contas, esse contexto complexo que é o mundo contemporâneo acaba se projetando nisso que eu estou chamando de mudanças no âmbito da cultura, dos modos de viver cotidianos, não é? Então, esse individualismo consumista, não é? Que tem sido tratado por vários autores, por exemplo, Lipovetsky, não é? Que essa ideia da juventude, uma ideia muito forte na juventude, mas acaba sendo forte também no nosso próprio comportamento de adultos, né? Essa ideia de viver o presente, do consumo imediato, do hedonismo e do relativismo ético, não é? A ideia do hedonismo se expressa não só no consumo, né, mas elas se expressam nas relações sociais, não é? Eu tenho falado para os alunos lá da minha universidade, e eles acham divertido, né, que essa característica que a juventude tem hoje do ficar tem a ver com isto a juventude vai na balada e ali começando 2 da manhã, não é? Aí pelas 3, 4 dá uma química no rapaz e na moça, não é? Aí começa o processo do ficar, não é? E aí a combinação inicial é assim: eu te consumo e você me consome. E nós chegamos, vamos para casa, amanhã acabou, né? O ficar, né? É tipicamente, né, um indicativo de como é que o individualismo consumista se manifesta no dia a dia das relações sociais. Eu dei apenas um exemplo disto, né?
Vamos falar aqui do tema da propaganda, estimulando fortemente o desejo de consumir, não é? E aqui, valendo, como dizem alguns autores, como é forte o apelo à comodidade, não é? Além do apelo à aventura, ao sucesso, ao sexo, ao prestígio, à fama, quer dizer, é tudo muito fácil, né? O que vai resultar em alguns traços muito característicos dos nossos alunos hoje, e eu acho que valendo isto para classe alta, classe média e classe baixa, não é? Que é esta ideia, esse modo de comportar da juventude, que é a lei do mínimo esforço, né? Se você associar isto ao que diz um autor italiano chamado Giovanni Sartori, que diz que a grande transformação no mundo da comunicação e da educação é a transformação do Homo sapiens produzido pela cultura escrita no Homo videns, não é? No qual a palavra é destronada pela imagem. Acho que esta percepção do pesquisador italiano é uma percepção extremamente sutil, né? Quer dizer que, como nós sabemos, o Homo sapiens se caracteriza pela sua capacidade simbólica, pela capacidade de imaginação, não é? Nós estamos nos comunicando aqui hoje, eu aqui, provisoriamente como palestrante, vocês enquanto professores nas suas salas de aula, né? Quer dizer, somos todos Homo sapiens, à medida que nos comunicamos pela linguagem, nos utilizamos de signos, de significados, não é? E por isso nós podemos também pensar, imaginar coisas, não é? Enquanto no Homo videns predomina o ver sobre o falar, a imagem sobre a escrita, ou seja, algo extremamente presente no nosso cotidiano e presente nas nossas salas de aula, exatamente que a primazia da imagem põe em segundo plano a leitura escrita. E isso traz imensas consequências para o nosso trabalho, né? Creio que não é novidade para os colegas aqui que estão me ouvindo, não é? Que a meninada não lê, não gosta de ler, a não ser que vocês sejam muito bons. Eu imagino que muitos de vocês sejam muito bons e que haja uma estrutura na escola que vocês trabalham, não é? Mas, no geral, do ensino fundamental à universidade, não é? Quer dizer, a dificuldade que os professores têm cada vez mais de fazer os alunos lerem, de trabalharem, e a todo momento que você pede uma tarefa, os alunos se queixam, professora, babá, né? Então, este quadro que eu estou chamando aqui do individualismo consumista, associado às mídias, não é? Associado à propaganda, não é? Tem produzido, então, essa característica crucial para o nosso trabalho, é que as mídias, especialmente a TV, a internet, eles estão mudando o modo de funcionar a inteligência da meninada, não é? Quer dizer, afetam o modo pelos quais os jovens aprendem. É algo que me chamou muita atenção nos últimos anos, não é? É precisamente essa ideia, e, vamos dizer, considerando eu aqui para lá dos 60, não é? E a juventude, quer dizer, há uma mudança efetiva nos processos internos de aprendizagem dos alunos, né? Eu me sento no meu computador, não é? E eu tenho que desligar a música, eu tenho que fechar a porta, eu não dou conta de lidar com vários estímulos ao mesmo tempo. Se eu começo a ouvir música, eu já não sei se eu vou ficar no texto, né, no computador, ou se eu vou ficar ouvindo a música. Quer dizer, a meninada não, vocês sabem que a meninada lida de uma maneira tranquila, com vários estímulos ao mesmo tempo, não é? Quer dizer, as mães hoje reclamam, meu filho,
você está estudando química na televisão, né? Ou com o fone de ouvido, né? É isso mesmo, né? A mãe está perdendo tempo de estar chamando a atenção. Por quê? Porque o menino está estudando química, ouvindo uma música no fone de ouvido ou com a televisão ligada, não é? Quer dizer, digamos assim, é bom que a meninada tenha essa competência de lidar com vários som, cor, imagem, movimento, lidar com vários estímulos ao mesmo tempo. Claro que é bom, né? Eu lá mexo a cabeça, mistura tudo na cabeça. A meninada dá conta de lidar com vários estímulos ao mesmo tempo, né? E resolver problemas e tudo mais, né? Agora, qual é a profundidade desta apreensão? Claro, é tudo fragmentado. Eu falo que é um tipo de saber em mosaico, né? Tudo separadinho, né? Que é o fragmento, né? De maneira que isso eu aprendi esses dias, não é? Acho que é um desses autores aí, Canclini, um deles aí que fala assim, bom, nós estamos na era da substituição do Homo sapiens pelo Homo videns e agora pelo Homo sapiens, né? Sabe zapear, não é? O Homo sapiens, eu achei legal essa comparação, né? Também não posso deixar de lhes lembrar, porque é só lembrar mesmo, que os colegas certamente estão aí todos de antena ligada com a cultura juvenil, não é? Que não é só cultura juvenil, mas é essa cultura da superficialidade, da leviandade, não é? Que nós vemos que aí diretamente na televisão, os programas de auditório, reality show, né? Eu tenho aqui, acho que eu tenho aqui para mostrar para vocês essa charge, né? É o Chico Caruso. Faz tempo já que saiu essa charge, né? Mas eu acho brilhante, né? Zapeando, né? Está zapeando o bumbum da moça, né? Quer dizer, isto é BBB Brasil, né? E eu gosto de mostrar essas imagens para professores que trabalham com educação infantil, com a primeira fase do ensino fundamental, né? E eu também posso dizer a vocês, a gente sabe lidar com isto, né? Quer dizer, os pedagogos talvez não saibam, mas os psicólogos da aprendizagem, será que sabem, né? Quer dizer, como é que é, o que significa esta sexualização precoce, né? Acho que isto pode se chamar uma sexualização precoce, né? Quer dizer, bom, eu acho que também é importante estar mencionando aqui o que eu já falei um pouco, né? Essa coisa do uso simbólico, quer dizer, os signos é que prevalecem em relação às coisas, por isso que o Torrene está certo de dizer que nós vivemos numa sociedade da informação e que a informação é a alma da globalização, precisamente porque hoje a juventude e nós todos, de alguma forma, o que consumimos são símbolos, né? São marcas, aparências, né? Quer dizer, vocês sabem que não é a qualidade da mercadoria que conta, mas a aparência, e de alguma forma isso tudo tem a ver com uma homogeneização dos modos de pensar e agir. Enfim, estou traçando um quadro muito geral e sobre esses vários temas que de alguma maneira vocês estão habituados a lidar com eles, né? Esta imagem tem a ver com essa ideia de que as mídias acabam respondendo pela formação da identidade juvenil, né? Faltou aqui, sim, esse tema da mudança nos paradigmas do conhecimento e tendência a basear a racionalidade,
apenas na informação. Inevitável dizer que conhecimento e informação andam juntos, eles se necessitam, mas eles não são a mesma coisa, ok? Quer dizer, a informação é bruta, a informação é fria, não é? E sem o conhecimento, não é? Praticamente muito difícil a gente ter uma formação intelectual crítica, não é? Para fazer precisamente, não é? A crítica da informação, não é? Vou passar para adiante. Não preciso dizer a vocês então da relevância, da suma relevância, eu diria, não é, de a gente estar considerando esses traços que identificam a cultura juvenil, ou alguns colegas preferem chamar as culturas juvenis, não é? Essas várias formas, representações, hábitos, comportamentos compartilhados pelo jovem e que caracterizam e orientam suas relações com outros grupos sociais, não é? E, bem, assim, que por exemplo, não sou eu que digo, mas é mundialmente sabido, não é? Tenho lido textos, especialmente da Espanha, da França, não é? Mas nós não precisávamos ir para a Espanha e a França, não é? Para estar nos perguntando em que grau a escola está, ligada no tema da separação entre a cultura acadêmica que acontece na escola e as culturas juvenis, não é? Em que grau há uma separação, uma divisão entre a cultura acadêmica que se passa na escola e as culturas juvenis. Então, com isto, se a gente fosse fazer uma correspondência, né? Fatores econômicos, fatores políticos, fatores culturais, fatores éticos, nós iríamos dentro de uma visão bem pedagógica, né? De uma visão assim bem no sentido do que é o nosso trabalho de educadores, né? Quer dizer, como é que nós nos confrontamos com esses traços de um mundo em mudança, não é? Tudo aqui é muito óbvio, mas exatamente por ser óbvio, né? A necessidade de uma formação geral, de uma formação cultural e científica associada a uma preparação tecnológica, não é? Impossível de descartar a importância do domínio e uso crítico das tecnologias da informação e da comunicação, não é? Um segundo requisito, e eu vou mostrar que é por aí que a escola precisaria estar indo, não é? Exatamente o desenvolvimento de capacidades cognitivas e operativas, ou seja, ensinar a pensar, ampliar as possibilidades de um desenvolvimento mental, de um desenvolvimento cognitivo, que amplie a capacidade de reflexividade dos nossos alunos, não é? Por outro lado, a atenção à subjetividade e às diferenças, não é? Como eu dizia no começo, para o João aprender matemática, o professor precisa saber matemática, precisa saber como é que o aluno aprende a operar mentalmente com a matemática, mas saber os motivos do João, quer dizer, quais são as características individuais de personalidade do João para lidar com a matemática. E aí entra, então, o tema muito forte, eu não sei em que grau vocês sentem isso, percebem isso na sua prática do trabalho, mas é algo que nós não podemos escapar, não é? A atenção à subjetividade e às peculiaridades individuais e sociais e culturais dos nossos alunos. A formação para a cidadania crítica, mas hoje muito mais recheada de elementos não apenas políticos, como foi, por exemplo, na minha juventude, não é?
dos ideais que nós sempre proclamamos, do sujeito histórico, do sujeito transformador da realidade, não é? Esta consciência política, a formação do senso crítico, que todos nós, muitos de nós, de alguma forma, investiu fortemente nisto, né? Ao ponto de a gente estar falando de o que é uma pedagogia crítica, não é? Mas hoje nós temos que realmente abrir mais esse leque e apanhando aí temas como a sustentabilidade, o consumo, e, claro, incluindo ainda a formação política. E algo crucial, que eu imagino que os colegas concordam comigo, a formação em valores e atitudes, que é um problema não só do professor na sala de aula, mas é um problema da instituição. As práticas determinam nossas formas de comportamento, não é? Então, eu já fui diretor de escola, anos e anos da minha vida, não é? E aí hoje eu tenho uma sensibilidade para dizer que não é só na sala de aula que os meninos aprendem, os alunos aprendem muito na escola, o contexto da escola. Então, hoje eu falo contexto sociocultural e institucional, não é? Que é o modo como funciona a escola, como afetando as aprendizagens e os motivos dos alunos. Por outro lado, inevitável a gente tá pensando, e esta é uma visão minha, e não sei, não posso imaginar se vocês compartilham ou não, não é? Mas na minha cabeça, no meu entendimento, não é? Estamos frente a um quadro sombrio da escola, não é? Eu estou aqui conversando com vocês das escolas privadas, alguns das escolas públicas, não é? E tenho clareza de que vivemos momentos muito sombrios em relação à escola, não é? E com todas as contradições, e eu tentaria apontar algumas dessas contradições aqui, né? A deterioração e ineficácia em relação aos seus objetivos e formas de funcionamento, não é? Isto para mim é gritante na escola pública, não é? A separação entre a cultura acadêmica e a cultura jovem, ou a cultura juvenil, ou as culturas juvenis, melhor dizendo, né? E as consequências disto, né? A recusa dos jovens de valores convencionais, esforço, estudo, trabalho pessoal, sacrifício, temperança, persistência, não é? Quantos de nós aqui, não é? Eu estudei aqui na PUC, minha graduação, depois fiz o mestrado, o doutorado, mas falo da graduação, o quanto nós fomos formados na cultura do esforço, né? Quantos colegas meus aqui da PUC, na antiga Faculdade de Filosofia de São Bento, né, vindo do interior, eu morei em pensão 4 anos da minha vida, comendo, olha aí, economizando, dando um duro para chegar onde a gente chegou, não é? Enfim, são traços quer dizer, e além do que ninguém que é professor, professora, escapou disto, né? Porque se a gente quisesse outra coisa, iríamos para outra profissão, né? Ninguém herdou fortunas, né? Familiares aqui, né? Quer dizer que hoje é terrível, né? Eu tenho meus netos aqui, moram aqui em São Paulo, né? E como todos os netos, né? Adoram Power Rangers, o Homem-Aranha, o Batman, não é? E aí nós temos um sitinho aqui lá em Angatuba, aqui, 250 quilômetros daqui, e aí vamos lá, às vezes, passar aí umas férias, porque para mim é difícil estar aí vindo em outro período. E aí, então, lá tem um sobe e desce, para descer lá no Riachinho tem que subir, descer. Aí eu digo para o meu neto, Pedro, vamos com o vovô, vamos subir montanha, descer, não é? Assim, a gente vai dar uma suada, né? Aí ele diz, vovô, acho que não. É isso aqui, não é? É assim mesmo, não é? É assim mesmo. Eu acho que é uma batalha que nós já perdemos, viu? Mudar, né, esses traços, né, que nos constituíram como pessoas
criativas, pessoas inventivas, pessoas esforçadas, pessoas que lutaram, né? Quer dizer, hoje o consumismo individualista, não é? Ou melhor, o individualismo consumista, não é? Ataca até as pessoas da nossa intimidade, né? Quer dizer, pouca coisa a mãe diz não, né? Mãe e pai, né? Imaginem os filhotes aí das suas escolas privadas, né? E, bem, vamos lá mais um pouquinho. Bem, outra questão crucialíssima que nos pressiona imensamente é a crise do papel socializador da escola. Quer dizer, hoje em dia, não é, a escola deixou de ser o único lugar de legitimação do saber. Hoje há uma multiplicidade de saberes que circulam numa infinidade de canais, de lugares, não é? E, com isso, até a autoridade da professora e do professor acabam ficando abaladas, não é? E que é um fenômeno, a mim me parece dramático, tanto nas escolas privadas quanto nas escolas públicas, não é? Quer dizer, em frente à professora, o professor, sentam-se alunos, vamos dizer, empapados de outros saberes, outras linguagens que vão circulando na sociedade, ainda que sejam saberes que eu chamo mosaico, saberes fragmentados, né, em pedaços, né? E, quer dizer, os alunos são informados, mas a informação deles não tem o conhecimento que junta, não é? Quer dizer, então essa desconexão entre o mundo do professor e o mundo dos alunos, não é, tem provocado até atitudes opostas, ora de autoritarismo, que é uma reação à perda de autoridade. Eu tenho ouvido relatos bastante sérios aqui em São Paulo, de escolas públicas que estão resolvendo retornar inteiramente ao padrão tradicional, convencional, autoritário, né? Enquanto que outros professores preferem, me perdoem a palavra, mais frouxidão, né? De tolerância, de permissividade em relação aos alunos, né? Enfim, a concorrência com outros espaços, o descaso das elites dirigentes com investimentos no sistema de ensino, não é, que é gritante, né, gritante, valendo para todo o Brasil. Eu tenho um desgosto muito grande de que a política educacional do governo Lula, nos 8 anos de gestão, não mudou uma linha sequer da política neoliberal do FHC. Então, aqui é um descaso das elites dirigentes. Em Goiânia, não é, estamos com professores do ensino municipal em greve, não é? Porque a prefeitura não quer pagar o piso salarial, que é uma porcaria, não é? R$ 1.024, não é? Mas a greve, e vocês também tiveram a sua greve aqui no começo do ano, e que também não reverteu em benefícios concretos para a categoria. E, por fim, o dissenso dos educadores, legisladores, pesquisadores em relação aos objetivos e funções da escola. E eu queria conversar um pouquinho isto com vocês, não é? Eu acho que no nosso país hoje nós vivemos um profundo dissenso, né, sobre o objetivo da escola. Há objetivos da escola para todo tipo de gosto, não é? E salvo se vocês estão em instituições, e geralmente as privadas, não é, que tem um padrão, tem um perfil, não é? E este perfil é de certa forma, não digo imposto, mas é um perfil definido, não é? O que já é diferente em relação à escola pública, em que o patrão está tão longe, não é? Que aí se permitem que a sociedade tenha uma infinidade de objetivos para a escola, né? Eu vou trazer um pouquinho dessa pesquisa que eu venho fazendo e ver como é que isto ressoa aí no seu trabalho. Bem, estão vendo aí um dos pedaços do drama da escola, né? As inquietudes dos professores, por um lado, né? Exigir mais do aluno.
mais exigência na avaliação, exigir mais dos professores, mais conteúdo, mais autoridade, mais disciplina, que eu estaria chamando, então, uma ética da intervenção, não é? Uma ética mais poderosamente de uma estrutura mais estabelecida, ou nós vamos curvar a vara para o outro lado, não é? Mais amor aos alunos, mais democracia na escola, mais clima de interação. É muito interessante a gente constatar, e não sei se os colegas da escola pública concordariam comigo, de dizer que o sistema público está aqui deste lado, não é? E os professores querem estar deste lado, não é? Mas o sistema público, eu digo lastimavelmente, porque você vergar as coisas de um lado para o outro, como diz o Saviani, a teoria da curvatura da vara, não é? Nunca presta, nunca dá certo, né? Mas o meu entendimento, e eu estou dizendo isto porque eu estou estudando esta questão, que uma das minhas pesquisas no momento se chama a deterioração da escola pública. Eu estou me perguntando quando, por que a escola pública começou a desandar. E eu já identifiquei que a escola pública começou a desandar nos anos 90, começo dos anos 90. E até tem um marco deste processo de deterioração, que é a chamada Conferência Internacional Educação para Todos, na Tailândia, na cidade de Jomtien, não é? Que eu acho que foi esta conferência e a chamada Declaração Educação para Todos, não é? Foi lá que começou algo que eu estou chamando uma escola que abandonou o princípio do conhecimento em favor do princípio do acolhimento social. Eu não sei se vocês me entendem, porque isto, levado ao extremo, nós vamos chegar para uma escola do acolhimento social. A Declaração de Jomtien, Educação para Todos, olha aí o nome bonito, sensibiliza, né? No entanto, adotam uma concepção de aprendizagem tão ampla, tão ampliada, não é? Que desfoca da aprendizagem efetiva, que é aprender a pensar através dos conteúdos, não é? Para uma ideia de aprendizagem como aqueles conhecimentos mínimos, básicos para a sobrevivência, não é? O capitalismo, através do Banco Mundial, estabeleceu para os países chamados emergentes, não é? Uma política de escola para pobre e escola pobre, não é? E para a escola pobre não precisa professor, que ganha grande coisa, não é? Não posso esticar este raciocínio, porque não posso deixar de entrar nas questões mais cruciais que eu queria estar levantando, né? Eu estou falando de um dissenso, não é? Geral na sociedade brasileira sobre objetivos e funções da escola, não é? E aqui nós podíamos estar apontando 5 tipos de escola, né? O que está em branco é o que eu chamaria de uma visão mais progressista, e o que está em amarelo são as versões mais convencionais de escola, né? Quer dizer, você tem, em primeiro lugar, a escola tradicional, está em aspas, não é? E há razões para que esse termo esteja em aspas, salvo exceções, não é? A escola pública brasileira é eminentemente uma escola que funciona sob os parâmetros da pedagogia tradicional, mas tradicional entre aspas, porque trata-se de uma deterioração da legítima pedagogia tradicional. É uma pedagogia tradicional deteriorada, não é? Quer dizer, salvo exceções, porque eu acredito que haja escolas privadas, especialmente confessionais, não é? Que possivelmente tenham ainda um vínculo mais forte com aquela legítima pedagogia tradicional assentada na pedagogia jesuítica, na pedagogia de Herbart, não é? A escola dos sistemas de ensino apostilado é uma das degradações mais importantes dos últimos anos, não é?
e que em São Paulo você tem empresas, não é? Em São Paulo, acho que São Paulo, Rio, Curitiba, Belo Horizonte, né? Que são empresas, não é? Fortemente estruturadas que estão ganhando dinheiro com os tais sistemas de ensino, não é? Aliás, elas se chamam sistemas de ensino e é incrível o poder que é esse modelo de funcionamento que o Estado de São Paulo também, lastimavelmente, adotou, não é? Bem, os 3 modelos convencionais e os 2 modelos progressistas, de alguma maneira, reproduzem esta aporia, não é? Reproduzem esta oposição, não é? De um lado a escola comeniana e do outro lado a escola para socialidade e convivência, que eu já chamei de escola baseada no princípio do acolhimento social, não é? E essa escola baseada no princípio do acolhimento social veio precisamente pela crítica à chamada escola tradicional, que é muito conteudista, que é muito autoritária, que reprova, tudo mais, não é? Então, essa escola já não funciona mais, essa escola já não atende às demandas e exigências do mundo contemporâneo. Vamos atrás de um outro tipo de escola, e eis que o Banco Mundial opta para os sistemas públicos, a escola para a socialidade e a convivência, porque eu não conheço nenhuma escola privada que esteja assentada nessa ideia do princípio da socialidade e convivência, não é? Não sei se eu precisaria explicitar estas 2 posições, não é? Quer dizer, na verdade, você teria uma escola, por um lado, baseada na ideia de uma formação cultural e científica, portanto, uma escola baseada nos conteúdos, nos processos do pensar, e uma outra escola baseada na ideia de que a escola é o lugar da convivência, da socialidade, não é? Como lá em Goiânia, a escola típica da socialidade é a escola do chamado EJA, que os colegas da escola pública sabem muito bem o que é, não é? Em que colegas nossos, pesquisadores, né, dizem, não, gente, escola noturna, a meninada trabalha o dia todo, vem cansado, então deixa rolar. Eles vêm à escola para encontrar as pessoas, para poder ter um descanso, até um certo lazer. Então, assim, os alunos do EJA, lá em Goiânia, do sistema público, podem sair da sala para fumar, não é? Se não está gostando da aula, sai, não é? Isto é a escola da socialidade e da convivência, né? Bem, Comênio, acho que os colegas hão de se recordar, não é, dos seus cursos de formação, não é? Comênio foi um pedagogo fantástico, não é, do século XVII, não é? Bem, eu não posso esticar muito a história do Comênio, não é? Eu tenho um colega, professor Gilberto Luiz Alves, que é também um paulista que foi embora para o Mato Grosso do Sul, e que tem uma tese muitíssimo interessante, né? Que é isso que está escrito aí, né? Que a escola tradicional, que eu coloquei entre aspas, é a escola criada conforme as práticas de organização manufatureira da produção do século XVII. É muitíssimo interessante, não é? Porque para o Gilberto, a escola brasileira hoje, especialmente isso que eu chamei de tradicional, não é? Ela se explica pela escola proposta por Comênio, né? Quer dizer, o trabalho didático na escola comeniana foi estruturado conforme as práticas de organização da fábrica do século XVII, que se baseia na divisão do trabalho, na organização do ensino em passos hierarquizados, por meio de uma tecnologia básica. Eu vou acentuar, aliás, e por meio de uma tecnologia básica, o livro didático. Aí o Gilberto diz, e de certa forma, diferentemente do mais convencional, quando nós identificamos a pedagogia tradicional, que as pessoas dizem, não, a pedagogia é tradicional porque ela é magistrocêntrica, ou seja, centrada no professor.
o Gilberto vem nos dizer algo assim, não, gente, não. A garantia do êxito no ensino não é o professor, é uma tecnologia, o livro didático. A pensar, não é? E com isto, o trabalho do professor foi submetido historicamente ao livro didático, não é? Que é o saber resumido, não é? E que, então, para ele, a forma de organização do ensino, a forma típica de organização do trabalho didático hoje ainda é a forma comeniana. Sim ou não, de toda maneira, não é? É fato que a pedagogia tradicional persiste, eu diria, em 90% das nossas escolas, não é? Só que eu acho que o contraponto da pedagogia tradicional não pode ser a escola para a socialidade e a convivência, porque isso não presta. Esse tipo de escola veio para atender demandas de democracia, mas ela é antidemocrática, na minha maneira de entender, não é? Dois modelos progressistas de escola, não é? A escola baseada na formação por meio de situações experienciais, que eu estou chamando de pedagogia da socialidade, e a escola como lugar de formação humana pela cultura e pela ciência, não é? Que a primeira postura, não é? Ela é muito ligada a tendências muito fortes no pensamento pós-moderno, como vocês sabem, né? Quer dizer, este peso que colegas do campo da educação, do campo do currículo, né, dizem da importância dos componentes culturais do mundo contemporâneo e, com isso, então, o tema da diferença, não é? Quer dizer, a ideia do multiculturalismo, não é? A ideia da interculturalidade, não é? E que acaba, então, dando um peso considerável para uma escola baseada na convivência, na diferença, na socialidade, enquanto esta outra visão, não é, aposta na centralidade do conhecimento e na formação dos processos mentais, não é? Então, é claro, estou criticando as duas curvaturas da vara, não é? Para um lado e para o outro. Então, qual é a minha, né? Já está pintando aí na cabeça de vocês, não é? Então, eu tenho o meu entendimento, não é? Dentro da minha pesquisa, não é? A partir de três autores, aliás, 4 autores com os quais eu trabalho há uns 8, 10 anos, não é? Vygotsky, Leontiev, Davidov, que é da terceira geração dessa chamada escola de Vygotsky, e uma autora uma autora dinamarquesa, não é? Que tenta fazer uma boa síntese do trabalho de investigação desses autores da chamada teoria histórico-cultural, que é a teoria que eu sigo e que, no meu entender, estão por detrás desses pontos que eu estou aqui dizendo como sendo minhas crenças, não é? Então, a minha aposta, não é de que a pedagogia está diretamente associada ao desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento mental, quer dizer, o ensino é a forma privilegiada, não é, visando promover e ampliar o desenvolvimento mental. Democracia na escola é você possibilitar as melhores condições de apropriação da cultura e da ciência como condição para a ampliação do desenvolvimento mental, sendo que o ensino é o fator básico para esta promoção, né? De maneira que o nuclear da escola, da minha maneira de ver, é assegurar o processo mental do conhecimento. Eu diria aos colegas, assim, a minha maneira de ver é de que a centralidade da escola é o conhecimento, mas não o conhecimento em si, mas o procedimento mental do conhecimento, o processo mental do conhecimento, que eu vou detalhar isto mais à frente, né? E que, então, mas
além disto, ou junto com isto, é crucial termos o entendimento de que a escola trabalha com sujeitos concretos, com alunos reais. Então, eu quero levar em conta este lado que se chama diferença, a vida cotidiana, os motivos dos alunos, a relação do aluno com o saber, etc. Não é? Se vocês fizerem uma síntese na sua cabeça, isto diz respeito ao que eu dizia no início, né? O mundo do didático é um mundo que associa a dimensão epistemológica e a dimensão psicológica, tal como eu estou tentando mostrar, né? Ou seja, então, resumindo isto, né, assim, a minha ideia é de que as escolas têm por função, têm por papel, não é, a promoção das capacidades intelectuais dos alunos através dos conteúdos, não é? E, nesse sentido, isto que é o forte do que eu queria estar dizendo a vocês hoje, né? Quer dizer que assim, vamos rapidinho uma rememoração, né? Desde Comênio, que eu havia mencionado a vocês, não é? Ou talvez vamos atrasar um pouco no tempo, vamos pegar lá na pedagogia da escolástica, a pedagogia medieval, a pedagogia tomista, não é? De São Tomás de Aquino, não é? Vamos dizer que desde o século XIII a pedagogia vem trazendo consigo duas orientações que frequentemente se separam, não é? Uma é a ideia de que o papel do ensino está ligado ao aspecto material do ensino, ou seja, ao conteúdo enquanto informação, não é? Que seria este modelo. Isso não tem nada a ver com escola tradicional, porque o outro modelo que eu vou falar também tem a ver com escola tradicional, né? Então, o ensino baseado no aspecto material, né, diz respeito ao ensino cuja função é assegurar o acesso ao conteúdo, o acesso direto ao conteúdo, não é? Um pouco assim que o professor fala, o aluno escuta, memoriza e reproduz, não é? Do outro lado, você tem o aspecto formal do ensino, não é? Neste outro lado, nesta outra curvatura, não é, da vara, como a gente podia dizer, nós temos então a ideia de um ensino centrado nos processos mentais. O ensino não centrado no acesso direto ao conteúdo, mas centrado no modo de aquisição do conteúdo. De toda maneira, é perfeitamente compatível com este raciocínio dizer que uma centra-se no resultado, outra centra-se no processo ou nos processos, não é? A história da pedagogia é uma história incessante destas duas tendências, não é? Uma para lá, outra para cá, não é? Com algumas tentativas de juntar as duas, não é? Eu entendendo que isso está enraizado na teoria de Vygotsky e alguns dos seus seguidores, não é? Eu defendo a ideia de que estes dois entendimentos, né, o aspecto material e o aspecto formal, jamais se separam, não é? Jamais você separa conteúdo de processos e processos de conteúdos, né? Eu não tenho capacidades intelectuais cognitivas desvinculadas do conteúdo. Para saber que capacidades intelectuais eu vou desenvolver nos meus alunos de ciências, eu preciso saber quais são os procedimentos lógicos e investigativos do campo científico com o qual nós estamos trabalhando, não é? Ou seja, o centro do conhecimento são os conteúdos, mas não os conteúdos em si, mas o processo mental do conhecimento que está contido na disciplina que você ensina, não é? A minha proposta de didática, não é? Cujo termo básico chama-se mediação, não é?
dizer assim, a didática, o ensino, se define por ser uma mediação através dos objetivos, conteúdos, métodos, etc., não é? Eles medeiam o quê? Medeiam a relação cognitiva do aluno com a matéria. Quer dizer, eu estou aqui dando um peso igual ao ensino e à aprendizagem. Quer dizer, a minha capacidade docente hoje aqui com vocês pode ser perfeitamente avaliada se eu estiver dando conta de mediar a relação cognitiva da sua cabeça com o tema que foi trazido aqui pela palestra. É um pouco como seus alunos saem pelo corredor lá da escola e dizem assim, não, nossa, essa professora Sofia é 10, hein, gente? Oh, cara, olha, eu entendi tudo que ela falou, né? Olha que eu amarrei na minha cabeça essas ideias aí e tal, né, de biologia, porque ela é da professora de biologia. Quer dizer, a professora Sofia está sendo vista pelos alunos como uma ótima mediadora. Ela tem sido capaz de mediar a relação cognitiva do aluno com a matéria. Mas eu posso dizer isso de um jeito... Aqui está muito simples a relação do professor e do saber e do aluno, não é? Que é o famoso triângulo didático, né? Mas a ideia básica que eu estava querendo trazer para vocês como ponto de partida, não é? Disso que eu estou chamando do objetivo da escola, não é? O desenvolvimento de processos mentais, a formação de ações mentais, a formação de capacidades mentais por meio dos conteúdos que você ensina, não é? E aí a ideia deste gráfico, não é? É a ideia de que você tem aí o sujeito, o objeto, não é? E que tem aí o retângulo chamado mediação cognitiva, que é algo extremamente simples, é algo extremamente corriqueiro, né? Quer dizer o seguinte, a mediação cognitiva é o que está ocorrendo neste momento na sua cabeça, não é? Quer dizer, você entrou aqui hoje, não é? Veio aqui da Borges Lagoa, não é? No Simpro, não é? E você tem na sua cabeça, neste momento, esquemas mentais, estruturas cognitivas, opiniões, ideias, experiências, não é? Que você traz com você, não é? E que vamos chamar aqui de dispositivos internos dentro da sua mente, não é? Que estão mediando a compreensão do que eu estou dizendo aqui, não é? Quer dizer, os seus alunos, evidentemente, são portadores de uma mediação cognitiva. A ideia é muito forte, porque se eu estiver aqui aqui entre vocês, digamos assim, pessoas que têm alguma formação mais acentuada na pedagogia, não é? Estão com referências da sua mente muito mais úteis para poder estar compreendendo a minha conversa. Colegas de outras áreas, que não têm um traquejo, um manejo de ideias, de conceitos ligados à pedagogia didática, podem estar com alguma restrição, não é? É porque a sua mediação cognitiva não está mediando, não é? Você para poder estar se apropriando daquilo que o palestrante está falando, né? Qual é a tese que eu defendo, né? Ensino, professor a professor, não é? Faz a mediação didática da mediação cognitiva. Isto define, explicita o papel de uma professora, de um professor, não é? E dizendo isso em outras palavras,
A mediação cognitiva é o processo de mediação que liga o aprendiz ao objeto de conhecimento. E isto é variável de cabeça para cabeça, de prática para prática, não é? Os colegas que estão vindo aqui são portadores de certos entendimentos sobre o trabalho de docência e também têm as suas práticas, assim como os alunos, os jovens que estão com vocês nas suas escolas, também são portadores de uma relação com o saber, não é? Quer dizer, este é necessariamente o lado que eu chamo psicológico, não é? do processo de aprendizagem, né? E a mediação didática é uma intervenção de natureza didática com a finalidade de ajudar o aluno a dar sentido ao objeto de conhecimento. E aqui que eu queria recorrer ao meu inspirador chamado Vygotsky, né? que tem toda uma teorização, não é, dessa ideia de que você tem uma atividade externa, você tem funções sociais externas, uma sociogênese, um coletivo, não é, que dispõe de um conjunto de saberes científicos, de pautas culturais, não é, que são aqueles saberes constituídos ao longo da história da humanidade, envolvendo a ação múltipla de muitos autores, de muitos pesquisadores e tudo mais, não é? Essas funções mentais convertem-se em funções pessoais, não é? O Vygotsky usa a expressão, né? Uma relação, primeiramente, é interpsicológica, interpessoal, e que se converte numa relação intrapessoal, não é? Esta relação intrapessoal significa a reconstrução do significado, mais o sentido que cada um atribui, né? Quer dizer, a ideia de que quando os seus alunos internalizam um conhecimento, não é? É quando o significado, que é sempre social, é sempre convencionado, se mistura, se junta com o sentido, que é pessoal, e que tem a ver com a relação do aluno com o saber, e isso se converte, então, em dispositivos internos e que se transformam, a partir daí, em reguladores da conduta, produzem uma autorregulação do nosso comportamento, né? Enfim, esta é a ideia do Vygotsky, e que tem a ver com esta ideia que eu estava desenvolvendo aqui, de que o grande mérito de uma professora, de um professor, não é? É dar conta de que seus alunos atribuam sentido àquilo que ele está trazendo para a situação docente, nas disciplinas com as quais vocês trabalham, né? Do que eu estou tentando dizer, principalmente nessas últimas palavras agora, né, é que, para Vygotsky e para Davidov, a atividade de aprendizagem se caracteriza pelo conteúdo, mas entendendo que nos conteúdos estão contidos as ações mentais necessárias a serem desenvolvidas nos alunos, não é? De maneira que, nesse sentido, a atividade de aprendizagem se é identificada como sendo esta íntima conexão entre o conteúdo e as capacidades intelectuais conexas a esse conteúdo. A ideia que eu gosto de explicitar é de que, ao estudar um conteúdo, os alunos vão formando ações mentais. Mas essas ações mentais são aqueles procedimentos lógico-investigativos que estão historicamente contidos, não é, no processo, no desenvolvimento de constituição dos objetos de conhecimento. Eu quero dizer que, se o objetivo do ensino é desenvolver capacidades mentais dos alunos, ou capacidades cognitivas, não é? Mas que essas capacidades cognitivas estão contidas no próprio conteúdo.
Eu acho que uma dificuldade de estar entendendo isto, porque ao longo do processo de constituição de um objeto de conhecimento, os cientistas e aqueles que lidam com esse saber foram desenvolvendo procedimentos lógicos e investigativos, não é? Ou métodos de pesquisa, não é? Que foram levando à constituição de um objeto de estudo. Deixa eu dar um exemplo que pode facilitar, né? A questão da geografia, não é? Vamos dizer que ao ensinar uma ciência, a ciência geográfica, não é? Eu começo por identificar qual é o objeto de estudo que define a geografia, não é? Qual é o nuclear do conhecimento geográfico? Qual é o nuclear do fato geográfico? Hoje em dia, quando os geógrafos buscam sintetizar numa formulação qual é o objeto de investigação da geografia, eles dirão o seguinte: é o espaço físico enquanto constituído histórica, social e culturalmente. Ou, dizendo isso de um outro jeito, o objeto do geográfico é a constituição histórica, social e cultural do espaço físico. Em outras palavras, como é que ao longo do desenvolvimento histórico, não é? O espaço social vai se constituindo pela prática humana. Ora, colegas, o que eu quero dizer, não é? Para se chegar a este objeto, para se chegar a este conceito nuclear do geográfico, não é? Foi necessário a aplicação de procedimentos investigativos e lógicos próprios do campo geográfico, não é? E isto significa, então, que todo objeto se constitui, não é? A partir de procedimentos lógico-investigativos. O que é ensinar? Ajudar os alunos a se apropriarem destes processos lógico-investigativos na forma de ações mentais. Eu quero dizer com isto que no caso de assimilar um conteúdo, é assimilar o conceito nuclear desse conteúdo, quer dizer, o modo geral, o modo científico geral de operar com esse conteúdo, não é? E nesse modo geral estão as capacidades cognitivas a formar, não é? Por isso é que eu digo assim, a boa professora de geografia é aquela cujos alunos saem da sua aula pensando, raciocinando, investigando e atuando com o modo próprio de pensar, investigar e atuar da geografia. A boa professora de química é aquela professora cujos alunos saem da sua sala pensando, raciocinando, investigando e atuando com o modo próprio de pensar da química, não é? Então, eu quero dizer, então, que essa proposta didática diz assim, que na aprendizagem de um conteúdo, importa muito mais o domínio dos procedimentos lógicos e investigativos desse conteúdo do que o domínio do conteúdo formal. Eu não estou desprezando o conteúdo, eu estou captando no conteúdo o movimento, o desenvolvimento científico que está por detrás de um processo de constituição de um determinado conteúdo. Ora, esse domínio dos procedimentos lógicos e investigativos eu chamo de conceitos. Conceitos, então, não são as definições. Os conceitos vão para muito mais além da definição, não é? Quer dizer, na verdade, não é? Eu formo conceitos quando eu ajudo os meus alunos a internalizar métodos e estratégias gerais da ciência ensinada.
Olha aqui, o nuclear da atividade de aprendizagem é formar o pensamento, desenvolver capacidades mentais através do conteúdo. E como se formam tais capacidades? Por meio de conceitos. Mas o que são os conceitos? Procedimentos mentais para deduzir relações particulares de uma relação geral abstrata. E, nesse sentido, então, ensinar é intervir na formação e desenvolvimento das ações mentais dos sujeitos, que não é outra coisa senão formar conceitos. Mas sem entender conceito como definição. Um conceito, na realidade, é uma ferramenta mental que eu formo na minha cabeça, a partir dos procedimentos e estratégias investigativas da ciência que eu ensino, não é? E que, então, o conceito, na verdade, tem quase uma caracterização prática, a ideia de ferramenta mental para lidar com as várias situações, né? Quer dizer, na geografia, essa ideia de que o nuclear do geográfico é a constituição histórica, social e cultural do espaço físico, não é? Nome genérico disso que eu acabei de falar da geografia chama-se paisagem, não é? Então, à medida que os alunos vão compreendendo através de uma infinidade de tarefas, não é? Isto que o geográfico é aquilo, é o espaço físico constituído historicamente, socialmente e culturalmente, isto é uma relação geral, um princípio geral, a partir do qual eu vou possibilitando os alunos a aplicar este geral a situações particulares. De maneira que, quando eu digo assim, ensinar é desenvolver capacidades cognitivas através dos conteúdos, quando eu falo capacidades cognitivas, é a mesma coisa de formar ações mentais, é a mesma coisa de formar conceitos, com a ideia de que o conceito é um procedimento mental, não é? Para extrair relações particulares de uma relação geral abstrata. O que a gente pode mais fazer aqui? Aqui do lado esquerdo, o conhecimento empírico é por onde nós chegamos à definição, e aqui do lado direito, o conhecimento teórico-científico, que é isso que eu estou tentando mostrar como sendo um ensino que acentua o conhecimento teórico-científico, entendendo o conhecimento teórico-científico como ações mentais, como conceitos. E nós podemos, então, dizer que aprender é adquirir um modo geral de ação mental, isto é, um procedimento mental de aplicar um conceito geral para situações particulares. Isso se chama conhecimento científico, ou pensar e operar com conceitos. Este gráfico é extremamente simples, e todo gráfico limita bastante, não é, a teoria, mas ele nos ajuda a compreender essa relação que eu estou tentando lhes passar, não é? Você tem de um lado os conhecimentos e do outro lado as ações mentais. Se os colegas estão compreendendo a minha fala, ou se eu estou sendo capaz de fazer a mediação didática da mediação cognitiva, não é? Este gráfico mostra o seguinte: eu estou dizendo, né, que ao estudar um conteúdo, os alunos vão formando ações mentais conexas a esses conteúdos. E as ações mentais conexas a esses conteúdos são encontrados nos procedimentos lógicos e investigativos da ciência com a qual você trabalha. Ao mesmo tempo que forma ações mentais, os alunos vão tendo maior facilidade para se apropriar dos conteúdos, não é? De maneira que nós teríamos aqui neste gráfico, neste primeiro quadrante, aqui embaixo, no 1 a 5, você tem, assim, um professor, uma professora, que tem pouco conteúdo
e poucas ações mentais. Ele nem atribui peso aos conteúdos e nem atribui peso às ações mentais, não é? Ele é fraco nas duas coisas, não é? Então, é um professor, digamos assim, inútil, né? Se você... Não, mas é mesmo, né? Se ele não sabe conteúdo e se ele não sabe lidar com os processos investigativos da ciência que ele ensina, não é? Uai, como diz lá em Goiás, uai, né? Você tem lá em cima, na vertical, um professor, uma professora muito bom no conteúdo, né? Ele é claro, ele tem uma lógica no seu raciocínio, ele é capaz de explicitar até a relação entre conceitos, mas ele não é bom em ajudar os alunos a irem formando ações mentais na sua cabeça que vão favorecer a mediação cognitiva dos seus alunos, não é? Quer dizer, ele, claro, há de ter resultados satisfatórios e tal, né? Mas não é ainda uma professora, um professor que fariam este nuclear da atividade de aprendizagem, que é você desenvolver ações mentais, não é? Do outro lado aqui, na horizontal, você tem uma professora, um professor que é excelente para desenvolver ações mentais, mas ele é frágil em conectar o conteúdo a essas ações mentais. É o caso típico de um professor que põe seus alunos no laboratório de química ou de física e deixa rolar. Os alunos estão aprendendo, de certa forma, ações mentais? Sim, com certeza, não é? Estão aprendendo procedimentos investigativos, e isto é um caminho interessante e útil para formar o conhecimento teórico-científico, isto é, os conceitos? Sim, mas ele perde a ocasião de estar associando o conteúdo aos procedimentos investigativos. Por quê? Porque, como eu digo, não há separação entre o acesso ao conteúdo e o modo de acessar esse conteúdo, ou, em outras palavras, não pode haver separação entre os conteúdos e os processos mentais. Boa parte, na minha maneira de ver, do insucesso da proposta piagetiana, do chamado construtivismo, está ligado a isto, não é? Está ligado ao entendimento de que Piaget faz pouco caso da experiência cultural e científica acumulada, como se você pudesse estar formando ações mentais dissociados dos conteúdos. Vou só ler o primeiro parágrafo. Os conhecimentos do indivíduo e suas ações mentais formam uma unidade. Segundo Rubinstein, os conhecimentos não surgem dissociados da atividade cognitiva do sujeito e não existem sem referência a ele, não é? Aí segue a frase dizendo que o conhecimento, por um lado, é o resultado, não é? Quando eu vou ensinar física, diz assim, todo metal aquecido dilata. Eu não preciso botar o menino interminavelmente num processo de descoberta, não é? Quer dizer, o conhecimento está produzido, não é? Então, a ideia que eu passo é que a historinha do professor de biologia que estava aflito lá na minha universidade, ele é meu colega lá da universidade, e ele não tinha um problema de pesquisa, porque o professor de federal tem 20 horas de aula e 20 horas de pesquisa, ele tem que ter seu projeto de pesquisa, e ele estava super angustiado, porque ele não tinha um projeto, coçava a cabeça, estava nervoso, perdeu a fome, não é? E estava assim num ponto de estourar, né? Aí um dia ele estava na cozinha, tomando café, levantou a cabeça e viu em cima da geladeira um prato com bananas, e em torno das bananas uns insetos rodeando ali, né? Descobri meu problema de pesquisa, né? Deu uma suspirada, né? Vou estudar o comportamento, o organismo das drosófilas.
Como é que elas funcionam? Por que ela está na banana? A banana é que puxa elas é que puxa a banana? Esse minúsculo inseto, como é que ele opera internamente e fez o seu projeto, pôs o seu plano em desenvolvimento, não é? De pesquisa. E, então, 1 ano e meio, 2 anos, passou por um processo de investigação, não é? Um processo de investigação. E, para isso, ele usou procedimentos lógicos e investigativos para chegar a uma conclusão. Né? Terminou o seu trabalho, produziu o seu relatório de pesquisa, não é? O seu trabalho foi depois consultado por autores de livros didáticos que puseram o conteúdo dessa pesquisa nos livros didáticos, né? Ou seja, o resultado do processo investigativo do meu amigo biólogo, não é, constituiu-se num saber sistematizado a respeito das drosófilas. Acabou a história, agora eu digo, né? Primeiro, o processo de ensino começa onde termina o processo de investigação. Ninguém inventa a roda. O processo de ensino começa quando termina o processo de investigação. Mas, segundo, ao ensinar biologia aos meus alunos, eu, professor, professora, tenho que ter em mente que na cabeça dos meus alunos está se passando um processo investigativo extremamente semelhante àquele que se passou na cabeça do meu amigo cientista. De tal maneira que o bom ensino está associado ao entendimento de que o bom professor é aquele que ajuda o aluno a internalizar ações mentais que estão contidas nos processos investigativos do cientista. Se eu pudesse dizer isso para vocês através aqui de um exemplo, né? Que é aprender educação física? Pensar e atuar com o movimento corporal, entendendo que o movimento corporal é o conceito nuclear da educação física. Em outras palavras, aprender educação física é interiorizar um modo de pensar e agir corporalmente. Assim como eu posso dizer que aprender matemática é interiorizar um modo de pensar e agir matematicamente, né? Sendo assim, ensinar a educação física é ajudar o aluno a captar o percurso da investigação sobre o movimento corporal e descobrir o caminho metodológico pelo qual os alunos interiorizam esse percurso para que aprendam a raciocinar e a agir autonomamente em relação às suas práticas corporais. Bem, fechar então esta segunda parte, voltando então ao que eu havia declarado no início da minha exposição, né? O modo de trabalhar pedagogicamente com algo depende do modo de trabalhar epistemologicamente com algo, considerando as condições físicas, cognitivas, afetivas do aluno e o contexto sociocultural em que ocorre a aprendizagem, né? Aqui eu, então, eu deduzo que o centro do didático está numa adequada combinação entre o epistemológico e o psicológico. O psicológico também que está decorrente do contexto sociocultural. Com isso, eu posso lhes dizer que o problema didático não se resume aos métodos de ensino. Há uma ideia demasiadamente simplista, não é? De que ter didática é dominar métodos de ensino, não é? Eu entendo que é algo muito mais complexo. Por quê? Para você chegar aos métodos de ensino, são necessários outros 3 tipos de métodos. Eu digo necessários, são pressupostos, não é? A ideia de que, primeiro, um professor, uma professora, precisam ter um mínimo conhecimento do método geral do processo do conhecimento. Os colegas sabem muito bem que nós todos operamos epistemologicamente, mesmo sem saber, não é? Quer dizer, nós temos
uma postura positivista, ou fenomenológica, ou dialética, ou estruturalista, ou seja, como é que a gente lida, conscientemente ou não, esta relação do sujeito que conhece e de objeto a ser conhecido, de onde resulta um saber organizado, né? Eu preciso também, para falar em método de ensino, conhecer os métodos da cognição, que são os processos internos da aprendizagem, as formas de aprendizagem do aluno. Se for verdade a ideia de que o começo de qualquer didática é a mediação cognitiva que está na cabeça do aluno, então eu não posso deixar de entender que eu tenho aqui um problema ligado à psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento humano. Mas isto também só não basta, é preciso que eu tenha um domínio dos métodos particulares das ciências que servem de base à investigação e constituição do campo científico, não é? Quer dizer, depois disso tudo, eu posso finalmente estar falando em métodos de ensino. De maneira que aprender teoricamente, ou seja, aprender por conceitos, de modo que os conceitos se transformem em ferramentas mentais para lidar com problemas, dilemas e casos particulares a partir de uma relação geral. Então, aprender, teoricamente, é captar as relações gerais básicas que dão organização a uma área do conteúdo. É aprender a fazer abstrações para formar uma célula dos conceitos-chave para fazer generalizações conceituais e aplicá-las a problemas específicos. Para isso, eu preciso captar o caminho já percorrido pelo pensamento científico como forma de interiorização de conceitos e aquisição de métodos e estratégias cognitivas, ou seja, dominar o modo geral pelo qual o objeto de ensino é construído na ciência que eu estou trabalhando. E ensinar, ou aprender teoricamente, ao aluno a interiorizar os modos de pensar, raciocinar, investigar e de atuar da ciência ensinada. Não vou ter tempo de falar dos motivos, lastimavelmente, que eu gostaria de estar falando, né? Eu apenas diria que ao formular o plano de ensino de uma disciplina, de um campo de conhecimento, nós teríamos 4 requisitos: a análise do conteúdo, a análise dos motivos dos alunos, as metodologias ativas e o contexto sociocultural, não é? A ideia de ações mentais de cada campo científico. Isto vai mudar conforme você ensine física, química, matemática, etc., né? Quer dizer, associar ações mentais com os conteúdos no plano de ensino. A primeira tarefa dentro dessa teoria é a análise do conteúdo. A primeira tarefa a realizar na preparação de um plano de ensino é a análise do conteúdo, que seria assim, eu apenas vou ler: identificar as relações gerais básicas que dão suporte ao conteúdo, fazer um zoom até que você chegue àquilo que é um conceito nuclear, onde estão contidas as operações mentais básicas que o aluno vai desenvolver. Identificar os conceitos básicos, mapas conceituais. Os conceitos, nesse caso, como ferramentas mentais para deduzir relações particulares de uma relação geral abstrata, que foi colocado no item 1. Propor tarefas de aprendizagem em que essa relação geral aparece em problemas específicos, em casos particulares. Aí, trabalhar com problemas é algo extremamente útil. E o objetivo disso tudo é o domínio do modo geral pelo qual o objeto é construído, implicando modos de atividades anteriores aplicados à investigação dos conceitos a serem interiorizados, de modo que uma boa análise do conteúdo favorece formular tarefas de aprendizagem para os alunos com suficiente atrativo para canalizar os motivos do aluno para o conteúdo. Porque nessa teoria, não é, entendendo que a atividade interna de aprendizagem passa por este conjunto de ações internas, não é? Quer
quer dizer, na realidade, não é? Se as necessidades levam a motivos, e os motivos levam a objeto, não é? O objeto, neste caso, na minha maneira de ver, tem que ser o conteúdo. Ok? Os colegas, professoras, professores, vieram aqui hoje de vários lugares, né, para essa palestra, não é? Os motivos são aquelas razões que nós damos a nós mesmos para fazer e pensar aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, né? Os motivos é aquilo que a professora de manhã se levanta às 6h30, 7h, lá em Goiânia, essa hora que a gente levanta, né? Que o sol já está alto, né? Assim, pois é. Aí a professora olha do espelho, escovando o dente, diz assim, oh meu Deus, que saco, aqueles meninos, eu não aguento mais, né? Tá, meu Deus, né? Motivos da professora down, né? Ou a professora está lá penteando o cabelo e tal, oh, que legal, hoje eu vou na sala, nossa, dei aquela tarefinha para as crianças, estou louca para saber como é que elas fizeram, né? Motivos, né? Quer dizer, vocês também têm os seus motivos que nos trouxeram até aqui hoje, movidos por alguma necessidade, que só você sabe qual é, não é? Quer dizer, o objeto dos seus motivos é estar aqui assistindo uma palestra, não é? E é isso que mobilizou você a estar aqui, não é? Quer dizer, no meu entendimento, quando nós estamos falando aqui desta conexão entre a análise do conteúdo e os motivos dos alunos, né? Eu estou querendo dizer assim, como pedagogo, né? Fácil de dizer, difícil de fazer, mas qual é o nosso desafio? É que esse objeto seja o conteúdo, porque do conteúdo eu vou extrair as ações mentais, etc, etc, etc. Me perdoe ocupar demasiado o seu tempo aqui. Vamos conversar um pouquinho, ok? Como disseminar essa forma estruturada que o senhor nos apresentou, né? Como disseminar isso de uma forma rápida, toda essa estrutura apresentada e o equilíbrio, inclusive, da curva também, né? Esse equilíbrio da curva para os professores, para que isso a gente agilize também essa disseminação na escola e tentar minimizar esse quadro sombrio da escola que o senhor nos apresentou. Como é seu nome, professor? Augusto. Augusto, eu costumo dizer que na formação de professores para o ensino fundamental, há muita pedagogia e pouco conteúdo, né? E para os professores da segunda fase do ensino fundamental, da sexta em diante, né? Generalizando, claro, que há exceções, muito conteúdo, pouca pedagogia. Ou seja, do ponto de vista do que eu estou falando aqui, não é? Nós estamos cometendo dois equívocos no processo formativo e remetendo aqui ao que eu falava aqui da relação entre a didática e a epistemologia. Quer dizer, professoras das séries iniciais não têm a mínima noção, bom, perdão que vocês estão aqui, não é? Mas do geral, nas escolas públicas, nos cursos de formação que eu conheço na minha cidade, não é? E alguns aqui, assim, a dimensão epistemológica nos cursos de formação de professores está ausente. Ou seja, você estudou 4 anos de letras, não é? E eis que você se encontra ensinando português na 6ª série, tá? E você estudou 4 anos de letras e, por suposto, você domina o conteúdo e os procedimentos investigativos desse conteúdo. Portanto, você está preparado com o básico
para poder lidar epistemologicamente com o campo científico com o qual você atua, não é? A professora das séries iniciais, não é? E eu acabo de fazer uma pesquisa no meu estado, são 44 cursos de pedagogia no meu estado, e a quem quiser eu mando pela internet o resultado da minha pesquisa, não é? Nesses cursos de pedagogia, a chamada pedagogia, que é para formar professores de educação infantil primeira a quarta, não é? Não se ensina os conteúdos. Você vai ensinar letras, português para as crianças de sexta série e você domina, por suposto, a língua portuguesa e as práticas investigativas da língua portuguesa, onde estão contidas as ações mentais para você lidar com a língua portuguesa e com as crianças, né, com os alunos, né? A professora dos anos iniciais, que ensina simultaneamente português, matemática, história, geografia, não tem uma hora sequer de conteúdo nesses cursos. Isto é uma coisa dramática. Eu não entendo como meus colegas da minha área, do campo da educação, não é? E que trabalham com toda essa coisa de formação de professores, essa entidade que se chama FOP, por exemplo, como é que não descobriram este furo fantástico na formação de professores, né? Então, professor Augusto, eu estou pondo aqui, não é? E aqui tenho trabalhado isto lá na pós-graduação, na minha pesquisa, não é? Quer dizer que talvez um dos problemas cruciais na formação de professores seja exatamente a ligação entre a didática e a epistemologia das disciplinas, não é? Porque, senão, nós não formamos sujeitos, não formamos conceitos, não formamos alunos que disponham do chamado conhecimento teórico-científico, que é exatamente a partir do que ele vai usar o conhecimento como ferramenta mental para lidar com situações concretas da realidade, né? Quer dizer, então, que eu estou colocando, além de outras questões que eu coloquei aqui, que são limites extremamente sérios, tudo que eu trouxe aqui no começo, para a gente não estar dizendo que a solução está na pedagogia. Não, a solução não está só na pedagogia. Mas se há um lugar onde a gente pode estar pensando em algum caminho, é na formação de professores. Vocês que ensinam na sexta série, por exemplo, não é? Depois que eu me dei conta desse resultado da minha pesquisa, eu passei a ser muito mais solidário com vocês, né? Como é que você vai ensinar na sexta série língua portuguesa ou vai ensinar ciências se as crianças estão vindo lá de trás sem praticamente um conhecimento sólido, não é? As crianças chegam sem saber ler e escrever, não é? Então, você, professora, e eu sei muito bem, porque é o que eu sou também, já trabalhei, como eu disse, você já fui diretor de escola, um bocado de anos, escola de menino, né? Você está ensinando ciências, está ensinando matemática, aí você chega na sala, na sexta série, sétima série, de gente, esses meninos não sabem nada, o que eu vou fazer, hein? Eu tinha que recuperar esse pessoal, porque sem o básico, como é que é? Matemática tem pré-requisitos, mas eles não têm pré-requisitos. O que eu faço, né? Vou voltar para o programa da primeira série, segunda série, não é? Ou vou tocar para quem dá conta, mas e quem não dá conta? Aí, dependendo, você fala, gente, mas eu não estou ganhando para fazer recuperação desses meninos, né? Quer dizer, agora eles estão mandando promover automaticamente, seja o que Deus quiser. Triste, tristíssimo. Eu trabalho há 40 anos nessa tarefa aqui, não é? Eu sou professor desde 21 anos de idade, né? Quando eu saí da universidade, né? Quer dizer, e hoje eu vejo entristecido, né? Que essas questões muito concretas, não é? Quer dizer, como é que uma professora
da primeira à quinta série, e aí agora aumentaram para 5 anos, num quadro desse, piora o problema. Gostaria de ouvi-lo falar sobre, eu não sei se é uma modernidade, sobre a interdisciplinaridade. Escolas que estão fazendo algumas experiências de derrubar a parede da sala de aula, que a princípio é encantador, né? Tirar os alunos de 4 paredes, fica todo mundo no mesmo espaço para trabalhar com problemas. Ok, professora Sofia. Vejam uma coisa, vocês são de escola privada, vão me entender muito bem, não é? O MEC está fazendo um exame nacional que se chama Enem, ok? Pois esse Enem, se você for estudar as bases dele, né, as bases filosóficas, epistemológicas, né, o que vai ser dito lá tem, Sofia, muito a ver com o que eu disse aqui, né? O MEC, por meio de uma equipe técnica, não é? Até sofisticada, não é? Está entendendo que não só o vestibular, como todo o ensino médio, devem basear o ensino na formação de capacidades mentais e não meramente a memorização de conteúdos, não é? Isto é o Enem, não é? Eu até tinha aqui, não dá tempo de mostrar a vocês uma matriz dizendo isto, o que o Enem se propõe, e em boa parte é aquilo que eu, talvez epistemologicamente diferente do que eu falei aqui, não é? Mas muito próximo, né? Assim, pelo menos no varejo, né? Não na regada. No entanto, não é? É só ver aí a imprensa, ver a Veja, as revistas, né? Os donos de cursinho estão chamando especialistas para ensinar os seus próprios professores como é que você mecaniza nos alunos responder às questões do Enem, não é? Ok? Vejam, então, que esta miséria de um país, não é? Que acha que você pode mudar a realidade mediante uma lei, não é? Mediante uma imposição de cima, não é? De um modo muito parecido com o que eu estou dizendo, professora, há o problema da interdisciplinaridade. A reforma do ensino médio, né, por decreto, instituiu a interdisciplinaridade, não é? Quer dizer, e a interdisciplinaridade cai de paraquedas, né? Como se nós pudéssemos assegurar a formação do pensamento, da reflexividade dos alunos, não é? Simplesmente você dissolvendo o disciplinar para criar algo nebuloso, né? algo assim fluido, né? Como é o interdisciplinar, não é? Que é uma reprodução do que em muitos lugares do Brasil se fez através do ensino por projetos, não é? Quer dizer, a reforma educativa brasileira feita entre 90 e 94 no governo FHC, não é? Foi uma reforma copiada da reforma espanhola, não é? E na reforma espanhola, os conteúdos são tratados na forma de projetos, não é? Um pouco de trazer o modelo de Dewey e de um discípulo dele chamado Kilpatrick, né? Para você construir um currículo na base de projetos e, desse modo, você assegura a interdisciplinaridade, não é? Eu vou dizer a minha opinião, eu não sou favorável a isto, porque isto é artificial, não é? E porque não existe o interdisciplinar sem o disciplinar. Quer dizer, a interdisciplina, na minha maneira de ver, tem o seu suporte na disciplina. Quer dizer,
Trata-se, então, se você quer pensar com um pensamento ampliado, não é? Trata-se de você pensar a explicitação do objeto de cada campo científico, simultaneamente com a expansão das suas fronteiras, não é? De maneira a você fazer, então, agora, a partir do disciplinar, o interdisciplinar, não é? Porque do jeito que está imposto de cima, não é? Quer dizer, quer dizer, é achar que, da mesma maneira que tem gente que acha que a tecnologia educacional é a grande solução para os problemas da educação, até o ministro da Educação acha isso, né? A gente tem colegas achando que o moderno, o avançado, né, é você dissolver a estrutura disciplinar, não é? E substituir e colocar em cima dela um interdisciplinar, como eu digo, nebuloso, né? Um interdisciplinar, a palavra que eu uso, artificial. Toda vez que você tenta o interdisciplinar fora do disciplinar, você cria uma estrutura artificial, não é? E que não tem solidez, não é? Então, professor, minha opinião é esta, não é? Está aí, não é? Eu continuo achando que isso tudo vem lá de uma chamada Conferência Internacional Educação para Todos, Jomtien, Tailândia. Lá começou essa coisa de dizer, a escola tradicional já era, a escola tradicional reprova, a escola tradicional é autoritária, abaixo a escola tradicional, vamos fazer uma escola leve, principalmente a escola para pobre. Porque, olha, não tem, em Goiânia, não tem uma escola que trabalha com ciclos de escolarização, não tem uma escola que tem promoção automática e não tem uma escola de ensino médio que adotou para valer o modelo interdisciplinar. Então, é tudo para a escola pública, escola pobre para pobre, né?